Se você veio buscar uma cura, poderá ser hoje a sua cura. Porque onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Pastor? Alguma coisa acontece. A não ser que você tenha sair daqui de mão vazia, porque o Senhor está te alimentando. Ele não tem alimento, Ele já está te alimentando. Desde os primeiros louvores, o Senhor já está alimentando. Eu falo dessa forma porque eu sinto, irmão. No louvor, no testemunho, agora Deus vai começar a te alimentar. Não, porque a mulher, desde quando você iniciou esse curso, quando você louvou, Ele vai continuar te alimentando. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa. Olha que eu sempre leio o livro do profeta Abacuque. Mas sabe aquele ler, não meditar? Era eu. Só tem 3 versículos, mas eu tinha para ser só de ler e não meditar. Porque quando você lê é uma coisa, mas quando você medita, irmão, é outra coisa diferente. E eu me alimentei. Você ler, repetir. O livro de Abacuque, irmãos, o nome Abacuque quer dizer abraço. E o livro, a palavra-chave do livro é: o justo pela sua fé viverá. E como toda a história vai falar a respeito do significado do seu nome, porque o nome Abacuque significa abraço? Porque Abacuque, ele se sentia abraçado por Deus. E como ele se sentia abraçado por Deus, ele também podia abraçar alguém. E em quanto tempo a história vai dizer que Deus é que tinha fortalecido Abacuque para uma difícil tarefa. Deus o havia encorajado para os tempos de crise. Abacuque, ele viveu os tempos de guerra. Não é diferente, irmãos, do dia de hoje. Para você suportar, para você passar, é necessário haver um encorajamento da parte de Deus. É necessário haver uma fortaleza da parte de Deus para você vencer. Porque se não houver o encorajamento, se não tiver a fortaleza de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós não vencemos nada. E Abacuque iria passar um dia difícil, dia de crise. E ele precisava estar em todo o tempo fortalecendo no Senhor. Como lá no livro de Isaías, capítulo 41, no versículo 10, diz assim: não temas, eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E eu quero falar para você nessa noite: se sente fortalecido pelo Senhor, se senta encorajado pelo Senhor. Sabe por quê? Vai vir dias difíceis na sua vida. Vai vir dias que você vai olhar para um lado e para o outro e você só vai ter o Senhor com você. Então recebe o que Deus já está começando a falar para você. As coisas não vai ficar como está. Vai vir dias difíceis para você. Mas assim como o Senhor, Ele encorajou Abacuque, Ele fortaleceu Abacuque, nessa noite, creia que Ele está também te fortalecendo. Ele está te encorajando.
para os dias de guerra, para os dias difíceis, porque sem Ele nada nós somos. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. A história vai dizer, porque nenhum de nós aqui conheceu Abacuque. Nenhum de nós aqui viveu na época de Abacuque. Mas a história nos diz que no tempo do rei Josias, que foi um dos reis de Israel, a história vai dizer que Josias se corrompeu. Josias se corrompeu. Josias é lá da época de Moisés, quando ele abominava as idolatrias. A história vai dizer que o próprio rei, ele quebrou as idolatrias. Ele abominou as idolatrias na época de Moisés e de outros reis. Só que ele se corrompeu. E quando ele se corrompeu, ele reformou tudo aquilo. Ele reformou tudo aquilo. Então, uma pessoa quando se corrompe, a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer é a religião. O que é religião? A palavra religião quer dizer religar. É uma ligação com o homem e Deus. E Josias, quando ele se corrompeu, ele saiu da posição de Deus. Ele saiu da onde ele estava. E é terrível quando a pessoa sai da presença de Deus. É terrível quando a pessoa se corrompe. É terrível quando a pessoa, ele mesmo, abomina ele e abomina os outros. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer por causa da corrupção. Tudo vai acontecer por causa da desobediência. Tudo vai acontecer porque alguém saiu da posição, alguém desentendeu o que tinha entendido. E o que Deus está falando para você, para mim nessa noite, fica na posição. Fica com o que você aprendeu. Não se corrompa. Não se corrompa. Tudo vai mal e tudo foi mal. Aí o que aconteceu? Começou as guerras, começou as violências, começou as pelejas. É como se você, as guerras políticas também, né? Porque estamos vivendo aqui uma guerra política, é como nós estamos vivendo hoje. É como você liga uma televisão, liga os canais, já não tem mais nada que presta, é tudo guerra, é tudo isso, é tudo aquilo, não sabe quem vai votar, é uma guerra política. Hoje eu recebi o telefone, eu telefonei na amiga, não sei o que, e tá assim, você não sabe quem você vai votar, quem é o certo, quem é o errado, mas o único certo nessa história é o Senhor. Isaías, Abacuque, ele viveu esse tempo. Ele viveu esse tempo. E a história vai dizer que estava tudo arruinado. E em vez de paz, tinha guerra, confusão, opressão. Olha só, sair da presença de Deus não é bom. Estava vendo, as nações estavam corrompidas, não tinha mais paz, tinha confusão, opressão. Aleluia, a nação estava sendo ameaçada porque estava havendo guerra entre os homens. Briga entre os homens. E há momento que Deus deixa. Tem coisa que Deus não entra. Ele deixa. Está brigando? Deixa brigar. Está cheio de confusão? Fica na confusão. Está cheio de contenda? Fica dentro da contenda. Está cheio de briga? Fica dentro de briga. Porque se o homem de Deus for enfiar a mão no meio, não vai dar certo, não vai ouvir. E Deus deixou aquele povo, os homens brigando com os homens, maltratando
maltratando os justos, maltratando o povo de Deus, roubando o povo de Deus. A nação estava uma guerra, estava uma crise. Nem Deus ia colocar a mão. Nem Deus ia colocar a mão. E diz a história, a palavra de Deus, que Abacuque começou a olhar em volta e ver o que estava acontecendo. E ele começou a ter um diálogo com Deus. Ele começou a ter um diálogo com Deus. Se você for ver no capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 4, Abacuque começou a ter um diálogo com Deus. Ele começou a querer saber de Deus. Se Deus não estava vendo o que estava acontecendo, se a palavra já não tinha mais efeito, aonde Deus estava, que não estava ouvindo quando ele gritava por socorro, quando ele gritava por violência. Não é diferente, não é diferente. Quando você começa a clamar para uma coisa que não é para você clamar, quando é para você orar por uma coisa que não é para você orar, Jesus falou, Deus falou através de Jeremias, falou para Jeremias: olha, por esse povo não ora. Por esse povo não ora. O que vai acontecer com você? Você vai ficar perturbado. Você vai ficar igual a Abacuque. Cadê o Senhor? O Senhor não está aqui mais perto de mim? O Senhor não está me ouvindo? Eu estou gritando por socorro. Aonde Ele está? Mas o Senhor estava ali. O Senhor estava ali, porque os olhos do Senhor estão fitos, estão sobre todos os moradores da terra. Deus não tinha abandonado Abacuque, apenas ele tinha deixado o povo se resolver. Só que o povo não tinha se resolvido. Estamos falando do povo de Deus, do povo de Judá, do povo que morava de Jerusalém. Não estamos falando lá de fora, porque se fosse lá de fora, lá fora tinha que ter um ar livre, tinha que ter uma pregação para os de fora. Mas Deus, Ele fala, é para os de casa. Deus, Ele fala, é para os que estão aqui dentro. A Bíblia diz que Abacuque começou a ficar perguntando: onde está meu Deus? Onde está meu Deus? O que eu vou fazer? Eu estou gritando e Ele não está ouvindo. Oh, mano, Deus sempre ouve. Deus ouve a tua fala. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu pedido. Ele está atento naquilo que você está falando nessa noite, no que você fez, o que você veio para dizer aqui nessa noite. Deus estava em silêncio. Mas não é porque Ele está em silêncio que alguém vai pensar que Ele não existe. Não é porque Ele está em silêncio que alguém vai pensar que Ele virou as costas. Não, Ele está em silêncio para agir na hora e no momento certo. No momento certo. E a história vai dizer como o tema do livro é: o justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero dizer uma coisa para você: se o justo vive pela fé, ele não tem nada que retroceder com aquele que não é justo. Se o justo ele vive pela fé, ele não tem nada que andar com aquele que não vive pela fé. Se o justo ele vive pela fé, ele não tem nada que olhar para trás. Se o justo vive pela fé, ele não tem nada que andar com aquele que não crê, com aquele que já se corrompeu. Ou vivemos pela fé, ou não, porque a fé é provada. Quem vive pela fé, a fé é provada. A fé é provada. E eu fiquei continuando lendo a palavra do Senhor.
E o Senhor me levou lá para o livro de Apocalipse, falando sobre a igreja de Laodiceia. Ou você é quente, ou você é frio. Porque morno, não. Ou nós somos quente, ou somos frio. Porque morno, não. Não dá para andar em dois caminhos. Não dá para ter duas aparências. Não dá para ter fingimento. Não dá para maquiar. Não dá para maquiar. Ou você é justo ou não é. Ou você está no caminho da corrupção, no caminho da rebeldia, no caminho da desobediência. Hoje você pode escolher. Só tem dois caminhos. O caminho que você quer. Quando Josias se corrompeu, começou a abominar, começou a afrontar, o povo de Deus também começou a se corromper. E o Senhor, e Abacuque falou: Deus, você não está vendo o que eles estão fazendo? Olha lá. Os ímpios andam normal. Eles são abençoados, mas olha lá o justo sofrendo. Olha lá o justo sendo afrontado. Olha lá o justo sendo caluniado. Olha lá o justo padecendo. Olha lá o justo chorando. E você não está vendo essas coisas? Mas o Senhor falou: o justo viverá da fé. Seja em época de bonança, ou seja em época de escassez. O justo viverá pela fé. E ele não vai poder recuar. Porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei se você está entendendo. Deus tem uma demanda com você. Deus tem uma palavra para você. Deus, ele tem uma palavra para você. O seu falar, corta, desperta, porque eu estou falando contigo. Ou você fica, ou não fica. Ou você se corrompe, ou não se corrompe. Não se deixa vender por aquilo que estava acontecendo naquela época e acontece no dia de hoje também. Acontece no dia de hoje. E o que acontece? Quando Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele vai relatar a sua jornada espiritual de um homem que conta o seu trajeto, ele conta a vida, a trajetória dele, e da dúvida ele faz uma adoração. Por quê? Ele estava sendo cercado, oprimido pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já viu que você fica mais perturbado com as coisas que está te envolvendo do que com as coisas que são internas? Não é eterna, não, interna. Você já viu pessoas doentes porque ele se envolve com as coisas de fora? Jesus! Pessoas doentes porque ele pega, Senhor da glória, ele pega, luta de A, luta de B, luta de C, fica, vou cuidar, vou zelar, vou fazer, mas eu estou perturbado, porque meu parente lá não sei de onde, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu estou perturbada, porque eu recebi um telefonema não sei de onde. Não sei de onde, alguém não está bem. Alguém está assim, pessoas, irmãos, que se perturbam com as coisas que estão em volta. Nosso pastor, ele falava isso. Pessoas perturbadas com aquilo que está em volta
aqui, a guerra, as desuniões, as violências. O profeta pegou tudo para ele. Pegou tudo para ele. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Ao invés de você pegar tudo para Deus, tem coisa que você não vai poder resolver. Porque aqui nessa história, ele entendeu que tinha coisa que ele não podia resolver, mas tinha coisa que ele podia levar a Deus, porque Deus sabia o que ia fazer. Pessoas que não dormem, toma muito chá, está preocupado com o quê? Estou preocupado porque na casa de não sei quem não tem comida. Estou preocupado. Porque na casa de não sei quem não tem tranca na porta. Lá em casa não tem tranca na porta. Eu estou preocupado porque na casa de alguém não tem sofá. Eu estou preocupado porque lá na casa de Joaquina não tem uma cama, não tem uma mesa. Essa perturbação você tem que se libertar. Você tem que se libertar. Deixa que mulher não corre atrás. Não tem dinheiro para tantas coisas, por que não compra? Gasta dinheiro para gastar e você pega se preocupando. Seu problema, seu problema. Seu problema. Tem dinheiro para tanta coisa. Não tem. Mas por que tem dinheiro para tanta coisa? Claro que eu não vou trazer essa parte, porque naquela época era outras coisas. Mas trazendo para nos dias de hoje, irmãos, trazendo para os dias de hoje, vamos parar, vamos pensar, vamos meditar. Deus quer paz, Deus é Deus de paz, Ele quer que você tenha paz no seu interior. E paz no seu interior, não é ficar perturbado. Ai, meu Deus. Você não vai fazer nada, quem vai fazer tudo é Deus. Você não vai agir, quem vai entrar nesse negócio aí é Deus. É Deus que vai entrar. Não é eu que vou entrar, não. E agora não se incomodou, está tudo acontecendo aí, Senhor. Ali ele parou. O negócio não é eu perturbar, não. O negócio é eu entregar na mão daquele que tudo pode, daquele que me redimiu, daquele que me chamou, daquele que me encorajou, daquele que me sustentou, daquele que está comigo. Eu sei que nem todos recebem essa palavra, claro que não recebe. A palavra está quem quer, para quem recebe, para quem entende. Mas o que Deus está falando tem que falar. Tem que falar. Estamos em tempo de guerra. Estamos em tempo de crise. Estamos em tempo de guerra espiritual. Batalha espiritual. Mas deixa Deus trabalhar na vida de cada um. Deixa Deus agir. Deus podia muito bem entrar lá no meio dos homens, para de brigar, para de guerrear, mas não deixa. Eles vão se resolver. Ou se para melhor, ou se resolve para pior. Mas deixa eles lá por um tempo. Deus ele vai agir. Deus ele vai trabalhar. Mas no tempo dele. Deus vai entrar no tempo dele. Deus vai arrancar no tempo dele. Deus vai fazer no tempo dele. No tempo dele. Não foi no tempo de Abacuque, não. Foi no tempo dele. E às vezes, pastora Maria, não adianta orar. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer sacrifício. Campanha de unção todos os dias. Se um agir de Deus, deixa ele agir. Deixa Deus agir. Mas Abacuque não, ficava querendo questionar, né? Abacuque estava questionando por quê, para quê, eu não estou entendendo. E ainda bem que ele falou que não estava fraco, porque ele era forte, porque Deus estava na vida dele. Mas ele ficou questionando. Teu servo sofrendo, tua serva sofrendo. Ai, Deus, oh Deus,
gritar. Ele ficou rouco, mas gritando gritar. Mas Deus não ouviu, sabe por quê? Tinha uma sentença sobre o povo. E essa sentença foi revelada por Deus ao profeta Abacuque. Irmãos, quando tem uma sentença decretada por Deus, não há quem tire. É verdade. Quando tem uma sentença decretada por Deus, não há quem tire ninguém das garras do Senhor. É o Senhor que está trabalhando. É o poder de Deus, é Deus que vai fazer. E a sentença, irmão, foi de muitos anos. A sentença foi de muitos anos. Às vezes as pessoas fazem as coisas hoje, sabe? Às vezes as pessoas fazem lá, se corrompe, negligencia, desobedece, faz o que quer, ó. Vai ter uma sentença sobre aquela pessoa. Vai ter uma sentença. Tem uma sentença sobre aquela pessoa. E você não vai tirar a sentença. Mas nem se orar, nem se você orar. Porque no povo de Judá aqui, ó, de Israel tinha uma sentença. E você sabe? Não sei. Ia ter um castigo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer sobre o castigo de Deus que ele ia incitar os caldeus sobre aquela nação. E quem é que ia tirar? Quem é que ia tirar, irmãos? Essa noite, irmão, é noite de reflexão. É noite de reflexão para a minha vida e a sua vida também. Sabe por quê? Pensa, não venha cair sobre mim, não venha cair sobre você, não venha cair sobre ninguém da nossa família. Não venha. Porque se Deus obedeceu, corrompeu, saiu da presença de Deus, irmãos, Deus não vai te revelar porque Ele sabe, mas revelou para Abacuque, ó, Abacuque, há uma sentença decretada. Abacuque ficou. Há uma sentença, há uma sentença. Mas que sentença é essa? Não sei, irmãos. Mas tinha uma sentença. Se o povo continuasse na rebeldia, se o povo continuasse na rebelião, se os homens começassem brigando, se eles continuassem se colocando maior e maior do que não sei quem, maior do que os poderosos da terra, tinha uma sentença. E quando Abacuque, ele ouviu, aí o que acontece? Abacuque questionou, ele não questionou mais nada. Se o Senhor falou que tem uma sentença, qual é a sentença, Senhor? Eu vou mandar um povo poderoso sobre esse povo. Eu vou incitar uma nação contra esse povo. Aí quando você vê lá no capítulo 1, versículo 12, aí Abacuque começa. Senhor, mas tu vai fazer isso? Tu é um homem tão puro de coração. Tu é um Deus tão poderoso. Às vezes não acontece isso com você? Não, Senhor, não faz isso não, Senhor. Tu é amor, mas Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Não, Senhor, coitadinho. Abacuque continuou o questionamento com Deus. Ué, eu tô maravilhado de viver. Porque se tu é um Deus de amor, por que tu vai incitar os caldeus contra essa nação? Um povo mais poderoso, mais forte. Um povo que tem cavalos, tem carros. Eles vão entrar assim no meio desse povo. Então tu não tem amor não. Tu não tem amor não. Vou dar uma paradinha aqui, não tem coisas que não é bom nem você colocar a mão precipitadamente. Não tem, pastor? Tem um versículo na Bíblia que diz: não coloque a mão precipitadamente. Porque você não sabe a prova que a pessoa está passando. Você não sabe por que a pessoa está passando aquele vento. Você sabe? Não sabe? Você sabe por que aquela pessoa está passando naquele roda-moinho? Você não sabe. Aí você vai lá, coloca o mãozão,
Senhor, meu Deus e meu Pai, você não sabe o que você vai pegar para você. Você não sabe o que você vai pegar para você. Não coloque as mãos precipitadamente, ainda mais na cabeça de uma pessoa. Isaías e Abacuque falou: eu estou admirado de Deus, tu é Deus de amor. A gente fica aqui com Deus, né? Senhor, meu Deus, tu é Deus de amor, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Mas a palavra diz que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Oh, Jesus, tem misericórdia de Joaninha, tem misericórdia de Pedrinho, tem misericórdia de Joãozinho, tem misericórdia de Luizinho. Oh, Jesus! Você está escutando? Você está escutando? Vai escutando, porque essa palavra, eu costumo dizer, às vezes eu venho falar assim: nossa, que palavra maravilhosa, que palavra, eu não gosto dessas coisas. A palavra de Deus sempre é boa, sempre é maravilhosa, e seja quem for quem esteja pregando, o problema é a gente ver a essência que tem a palavra, o peso que tem a palavra. Abacuque viu esse peso. Sabe o que é isso? A responsabilidade. O peso que tem a palavra de Deus, a responsabilidade do profeta. Talvez você nunca ouviu isso aqui, né? Eu nunca ouvi isso, não colocar a mão na cabeça. Colocar a mão na cabeça, eu nunca vi isso, não. Está escrito. É porque o Senhor está escrito. Eu sei que me parece que é 1º e 2 Timóteo. Mas quem não coloque, né, as mãos precipitadamente. Abacuque ia enfiar a mão dele. Se Deus não ia colocar a mão, quanto mais Abacuque ia colocar. Porque a prova era o Senhor, a prova era de Deus. É Deus que ia fazer com que aquele povo viesse se arrepender. Aleluia! Se arrepender. Aí Deus novamente questiona. Vamos para lá, vamos abrir a Bíblia. A intercessão do profeta e a resposta do Senhor no capítulo 2. No capítulo 2, sabe o que Abacuque fala? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Abacuque que estava falando. Quer saber de uma coisa? Não adianta questionar, não adianta gritar, não adianta perguntar para quê e por quê, não adianta nada. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansada. Aí você fala assim: estou cansada. Não vou orar mais. Não vou perguntar mais. Não vou entrar mais nessa demanda. Não vou entrar mais nessa guerra. Não vou entrar mais nessa peleja. Estou cansado. Agora eu vou fechar, porque Deus mandou Abacuque ficar em silêncio. Fica em silêncio. A visão ainda é por muitos dias. E todos que passar vão ver. Todos que passar vão ver. É como se fosse aquela placa voando assim, grande, aquele letreiro grande, o juízo de Deus sobre as nações. Então, silêncio. Fica quieto. E o Abacuque: agora vou fechar minha boca. Eu só vou vigiar e eu vou ver o que Deus Ele vai fazer. É o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não entra nessa guerra. Não entra nessa guerra. Não cansa. Desculpa, eu vou falar. Ora por um objetivo. Ora por um objetivo. Agora todo dia: Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, tem misericórdia. Senhor, você vai cansar. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Vai cansar. Para. Fica em silêncio. Vigia com a sua boca. Abacuque falou muito. Ele cansou de tanto falar. Às vezes a boca da gente, a sua boca. Então, vai cansar a boca.
hoje, aquele povo que deixou as coisas de Deus para adorar outra vez, imagem de escultura, para se corromper, para se prostituir. Meu Deus. Deus estava alegre? Não, Deus estava triste, irmão. Deus estava triste. Mas você não está entendendo o que eu estou falando? Ai, irmão. Ai de mim se não orasse. Ai, eu também já orei. Deus deu muita vitória, mas tem coisas que o Senhor não fala. Minha serva, fecha a tua boca e só observa. É? Não importa se você está aceitando ou não. Aí é com você e Deus, mas que Deus está falando nessa noite, que essa causa não é sua, é do Senhor, e deixar Deus pelejar, deixa Deus entrar e deixa Deus fazer. Se você crê, amém. Se você também não crê e não receber, glória a Deus, a palavra está sendo entrando, que tem gente aqui que está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Então não dá. Nem todo mundo está entendendo, mas alguém está entendendo. O importante é que eu estou entendendo o que Deus está falando para mim. E Abacuque ficou na oração. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, tá, Senhor? Mas eu não sei como é que era a oração de Abacuque, não. Eu estou aqui. Tu está vendo? Claro que Deus está vendo. Deus não é cego, Deus não é mudo, Deus não é surdo. Claro que Ele estava vendo. Às vezes, irmãos, nós perdemos as bênçãos, as vitórias do Senhor por nos precipitar. Ou então murmurar. Ou então reclamar. É difícil, né? É difícil. Quem é que não reclama? Quem é que não fala? Quem é que não pede? Quem é? Né? Mas o Senhor está falando, ó, silêncio, fica na torre de vigia, não fala com ninguém, porque quem passar vai ver o que está acontecendo. Quem passar vai ver. Não precisa se incomodar, não. Não se incomoda. Deixa que eu me incomodo. Deixa que Deus. Deus falando, eu não. Eu sou Deus. Eu sei a hora que eu vou entrar. Eu sei a hora que eu vou fazer. Quem está entendendo? E depois de tudo isso, Abacuque falou, quer saber de uma coisa? Está tudo ruim mesmo? Está tudo corrompido mesmo? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Só tem eu mesmo aqui preocupado com tudo, ninguém vai adorar. Só eu? Eu vou adorar o Senhor. E aí é onde ele entra no capítulo 3. E ele começa a oração. Ele vai começando a oração. E agora ele chega aqui no capítulo 3, no versículo, e no versículo 17, aí ele começa. Eu não sei como é que tem sido a sua oração, não. Não sei. Mas o profeta aqui, Abacuque, ele se coloca. Sabe por quê, irmãos? Primeiramente, você tem que cuidar de você. Depois você tem que cuidar dos outros. Primeiro você tem que ser curado para curar os outros. Primeiro você tem que se cuidar para cuidar dos outros. Primeiro você tem que entender você para você entender o outro. É assim que funciona. E Abacuque falou, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produz mantimento. Ele aqui já estava adorando o Senhor. Abacuque já entendeu que era propósito de Deus. E ao invés dele questionar, ele ia adorar. Ele já tinha entendido. Não é tão bom quando a
gente entende as coisas, né? É tão bom, irmãos, quando a gente não faz tanta pergunta. Oh, meu Deus, quantas perguntas eu fiz que eu faço ao Senhor e até hoje ele não me respondeu. Não vai responder. Não vai responder. Mas agora o Abacuque falou, não vou mais questionar, agora eu vou adorar. Agora eu vou adorar. E ele continua. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Tem um par que diz, e me faz andar sobre as alturas. Sabe o que eu me lembro, irmãos? Quando lá em Colossenses capítulo 3, vai dizer, buscai as coisas que são do alto. Ao invés de você ficar perturbado, doente, triste. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Buscai as coisas que são do alto. E não as coisas que são da terra. E Abacuque fez isso. Agora eu vou buscar Deus. Eu vou buscar o meu Deus. Eu vou buscar o meu Deus da minha salvação. Ainda que não tem nada, ainda que está tudo arrasado, está tudo destruído pela guerra, ainda que ninguém se entende mais. É uma brigaiada, uma confusão. Eu vou alegrar no Deus da minha salvação. Você entendeu, irmão? Alegra no Deus que te redimiu, no Deus que te libertou, no Deus que te salvou, e deixa o resto que Ele faz. Aleluia, Deus! Deixa o resto que Ele faz. Glória! Aleluia! Olha, voltando um pouquinho lá atrás, Deus já tinha revelado a sentença, não tinha? Só que para mim, eu acho que Abacuque tinha esquecido um pouco daquilo que Deus falou. Porque às vezes acontece isso. Deus mostra, Deus fala, Deus revela, mas quando depara com a situação, Deus não falou, Deus falou. Mas Deus me mostrou, Deus mostrou. Deus me revelou, Deus revelou. Só que de repente, como que diz você, né? Deu um branco. Deu um branco na mente do profeta, que ele ficou... Por isso que Deus manda guardar, irmãos, aquilo que Ele fala. Deus manda falar aquilo que alguém que é usado por Deus fala com você. Guarda, porque Deus ainda tem profeta na terra. Deus ainda tem pessoas que Deus usa. Deus ainda tem pessoas que Deus usa. Mas não, dá um branco, esquece, quando depara com a situação, fica apavorado. Lá no livro de Amós, né, acho que Amós capítulo 3, vai dizer, versículo 7, vai dizer que Deus não faz nada. Amós capítulo 3, versículo 7. Não é isso? Me ajuda aí. Que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Presta atenção, Deus não pega ninguém de surpresa. Repete comigo, Deus não pega ninguém de surpresa. Ele avisa antes de acontecer. Aleluia! Mas a nossa mente é esquecida. Não sei se Deus falou, não sei se Deus mostrou. Deus falou. Deus falou. E aconteceu, não aconteceu? Não aconteceu a guerra? Não aconteceu a violência? Não aconteceu tudo que ia acontecer? Aconteceu. Então vamos ficar atentos. Aleluia! Vamos ficar atentos nessa noite. Adora ao Senhor. Não questiona. Preparou? Marca aquela mensagem daquele dia. Aleluia! E agora? O que eu vou fazer? Adora o Senhor.
Adore o Senhor, deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer o que Ele lhe apraz, o que Ele quer. E Abacuque sossegou. Como hoje, eu não sei, de repente você não vai sossegar, mas alguém que vai sossegar. Não sei, Deus conhece cada um, mas a Bíblia diz aqui que Abacuque, ao invés de questionar, ele adorou. Ele adorou, ele sossegou, porque ele ficou para ver, ele ficou para observar. E outra coisa, Abacuque não pecou, Abacuque não se corrompeu, Abacuque não entrou, ele não entrou no meio do povo lá não, ele ficou de fora, ele queria ver a solução, mas quem ia dar a solução era quem? Deus é que ia dar a solução, não era Abacuque. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas fica com essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Questiona ou adora o hino que a pastora cantou. É melhor adorar. Quando a gente entende, a gente adora. Mas quando a gente não entende, a gente vai questionar. É simples assim. Quando a gente não entende, vai questionar. Mas a mensagem dessa noite é: adore em meio às crises, adore em meio às circunstâncias, adora em meio à peleja, adore. Alguém fica assim: a pastora Neuza, como é que está? Eu estou de pé. E a pastora Neuza, não é? Alguém me pergunta: como é que a pastora Neuza está? Eu estou de pé, porque eu creio em Deus que é todo poderoso. Eu creio em Deus que me fortaleceu, me ajudou e ainda está me ajudando. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe cada um nessa noite e fique com essa palavra. Quem sabe alguém falou: e Abacuque? Como é que Abacuque está? Como é que ele está, tadinho? Abacuque está de pé. Abacuque estava adorando a Deus. Abacuque estava alegre com o Senhor. E você está alegre com Deus? Todo dia é uma reclamação. Todo dia é uma reclamação. Nunca está alegre, nunca está satisfeito. Nunca está bem, irmãos. Glória a Deus. Estamos em tempo. Guerra espiritual, guerra política, tudo. Mas há um remanescente. Alguém no meio dessa confusão toda que está adorando o Senhor. Eu queria aquele hino, fidelidade. Aleluia, Deus, glória.